Vamos lá, meus caros, dando continuidade aos nossos trabalhos. Nesse bloco, eu separei um tema que é um pouco intrincado, assim, digamos, porque é um tema muito pouco ventilado, né? Mas que é um tema que vem ganhando relevância significativa, principalmente para a atuação do MP, mormente em questões envolvendo direitos humanos, por exemplo, esses movimentos migratórios de refugiados, direito do consumidor, direito digital, principalmente direito digital, né, essas questões das plataformas, das redes sociais, inteligência artificial e também de questões relacionadas ao meio ambiente. Refiro-me aos chamados litígios transnacionais ou transfronteiriços. Os litígios transnacionais ou transfronteiriços. Porque quando a gente estuda os litígios coletivos, né, os processos coletivos, e a sua regra geral, que a gente chega à conclusão, como já sabemos, que a regra é o foro do local do dano. O problema é quando o dano ocorre em mais de um estado, e aqui refiro-me não ao estado unidade federativa, mas sim ao estado como um estado soberano, né? Um país, estado aqui no sentido de país, e não um estado no sentido de ente da federação. E aí fica complicado, porque como que você vai trabalhar um litígio coletivo que ultrapassa os limites do território nacional? Como é que a gente vai trabalhar isso? Vão surgir alguns questionamentos que eu confesso a vocês que particularmente não tenho respostas prontas. Eu vou trabalhar com vocês alguns raciocínios. Então sejam, digamos, condescendentes aqui com as minhas opiniões, porque são opiniões que eu fui desenvolvendo ao longo dos estudos. Vocês fiquem à vontade para concordar ou discordar. Mas vamos lá. Para que a gente possa desenvolver bem o tema, a gente tem que primeiro divisar os conceitos. Primeiro trabalhar o que é o conceito de litígio coletivo transnacional e o conceito de litígio coletivo transfronteiriço. Tudo bem? Então vamos lá. O litígio transnacional, o litígio coletivo transnacional, é aquele que decorre da existência de mais de uma jurisdição estatal diversa. Então, é aquele que decorre da existência de mais de uma jurisdição estatal diversa. Ou seja, há a possibilidade de duas jurisdições diversas incidirem sobre aquele litígio, que é o que a doutrina chama de jurisdições em contraste ou jurisdições concorrentes. Jurisdições em contraste e concorrentes. Tranquilo? É o que acontece, por exemplo, quando a gente estuda jurisdição internacional em processo civil. A gente estuda aquela jurisdição internacional concorrente. Lembram? A ação pode ser proposta no Estado brasileiro, como pode ser proposta no Estado estrangeiro. Então, são jurisdições em contraste e concorrentes. Quando essa jurisdição entra em contraste ou ela se torna concorrente com alguma outra, com base em litígios coletivos, eu começo a desenhar o conceito de litígio coletivo transnacional. Repito, porque há mais de uma jurisdição estatal diversa que pode incidir naquela situação. Ok? Já o segundo conceito, que é o conceito de litígio coletivo transfronteiriço. Litígio coletivo transfronteiriço. É aquele que decorre de um dano. Então agora já estou falando de um dano, não estou trabalhando mais em saber qual a jurisdição que vai incidir, mas já estou trabalhando com o dano já ocorrido. Então o litígio coletivo transfronteiriço é aquele que decorre de um dano que atinge o território de mais de um Estado soberano. Então, por exemplo, no direito digital, houve algum problema relacionado ao direito digital. Olha, passou por todos os países da América do Sul essa problemática. Então tem um litígio coletivo transfronteiriço. Vamos imaginar essa crise humanitária que está acontecendo na Venezuela e que gera repercussão para o Brasil. Eu posso trabalhar com um litígio que é transfronteiriço. Fácil pensar, por exemplo, em dano ambiental.
A Amazônia, por exemplo, ela faz fronteira com diversos países da América do Sul. Então, repara, pode ser que um dano ocorrido na floresta amazônica, esse dano ocorrido repercuta em mais de um Estado soberano. Então, isso que é o chamado litígio coletivo transfronteiriço. Bom, quais são os problemas aqui? Primeiro problema: qual é o país que vai exercer a jurisdição sobre o fato ensejador da demanda? Primeiro a saber, qual é o país que vai exercer a jurisdição? Então aqui eu vou ter que usar as regras do direito internacional. Se existir uma convenção internacional, mole, a questão está superada. Eu vou aplicar a convenção internacional ao caso concreto. Se a convenção já dispuser sobre essa divisão de jurisdição, no caso de jurisdições concorrentes, por óbvio, é fácil de resolver. Eu vou aplicar a convenção internacional. Quando não houver uma convenção internacional e não houver disposição para a realização de uma, porque eu posso trabalhar com uma convenção internacional para aquele caso concreto. Então, se não houver uma convenção internacional ou não houver uma disposição entre os Estados soberanos para a criação de uma convenção específica para aquele caso, eu vou ter que trabalhar com as regras de direito internacional. Então, eu vou ter que trabalhar, por exemplo, para saber qual o Estado que vai poder exercer a sua função jurisdicional. Por exemplo, no Brasil a gente tem jurisdição internacional exclusiva, ou seja, só o Brasil pode exercer sua função jurisdicional, normalmente quando as questões ocorrem dentro do seu território. E também existem hipóteses, melhor dizendo, de jurisdição concorrente, jurisdição internacional concorrente. Então eu vou ter que trabalhar primeiro isso, saber se é uma jurisdição exclusiva ou se é uma jurisdição concorrente. A depender do caso concreto, eu vou escolher não no sentido arbitrário, mas vou apontar qual é o Estado que vai exercer a sua jurisdição. A segunda questão é saber qual o ordenamento jurídico. Veja, e aí eu falo de ordenamento jurídico também no sentido de soberania. Qual é o ordenamento jurídico? Não estou falando de sistema jurídico, não estou falando de famílias do direito, se é common law, civil law, não é isso que eu estou falando. Ordenamento jurídico. Qual ordenamento jurídico eu vou usar? Eu vou usar o ordenamento jurídico nacional, ordenamento jurídico, sei lá, da Argentina, da Bolívia. Lembrando que só 2 países, né, na América do Sul não fazem fronteira com o Brasil, Chile e Equador. Então, vocês têm que trabalhar essa ideia. Olha, o Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Então, se minha memória não estiver errada, da geografia da escola, pode abrir o Atlas da América do Sul, ver se eu acertei ou se eu errei. Mas se errar, acertar, pouco interessa aqui, a ideia é da competência territorial mesmo. Veja, a partir do momento que o Brasil faz fronteira com praticamente todos os estados soberanos da América do Sul, essa ideia de litígio transfronteiriço, ela é pulsante, ela pode acontecer a qualquer momento. Então eu vou ter que saber qual ordenamento que eu vou usar. Entendeu? E aí surge uma terceira pergunta, que é até a mais relevante. Porque eu posso trabalhar com a jurisdição, lá, indiquei, ó, vai ser essa jurisdição aqui, vai ser concorrente, vai ser exclusiva. Olha, já sei qual vai ser o ordenamento jurídico. Vai ser o brasileiro, vai ser o peruano, vai ser o colombiano, o boliviano, o argentino, o uruguaio, o paraguaio, o da Guiana, do Suriname, da Venezuela, enfim. Eu vou trabalhar com isso aqui. Beleza. Mas como que eu posso garantir a efetividade da tutela jurisdicional? Ou seja, houve a instauração da relação jurídica processual. O processo coletivo transnacional ele já é uma realidade. Por exemplo, isso pode acontecer naqueles casos de litigância climática, por exemplo. Então, já surgiu aí a questão. A questão já está posta, já existe a relação jurídica processual. Vos indago. Como que eu torno essa decisão efetiva? A decisão proferida aqui no Brasil vai surtir efeitos no Estado soberano? Ou isso viola a sua própria soberania? Percebam como eu estou permeando uma regra de direito internacional. Eu estou permeando uma regra de direito internacional. E isso é um tema relevante. Fabrício, você tem a resposta? Não tem. Não tem. Me perdoem por isso. Sim, para mim, a única forma de se tornar efetiva é você efetivar, e aí perdoe o truísmo, efetivar essa sentença no seu território. Porque sem violar a soberania do território do outro Estado, ou sem uma convenção internacional específica, fica difícil, na minha leitura, tá? Eu posso estar totalmente enganado sobre o prisma do direito internacional, mas, sob a minha leitura, fica difícil você implementar, executar essa sentença em outro Estado sem
que o outro Estado aqueça a essa situação. Tranquilo, meus queridos? Então, até uma próxima oportunidade.